conhecer vai nos fazer confiar. Não é verdade? Quando conhecemos algo, aquilo nos traz confiança. Por exemplo, se eu tenho conhecimento de que Cristo levou sobre ele todas as minhas dores e as minhas enfermidades, sabendo dessa verdade, eu posso confiar que se vier alguma enfermidade para o meu corpo, ela está ilegal. Mas essa verdade só nos foi revelada de um tempo para cá, para nossas vidas, não é verdade? Eu conheci a palavra revelada a 98. Um pouquinho antes, 97. Gabriel ainda não tinha nascido. Então, um curto prazo, né? Um tempo pequeno. Para o tempo de vida que temos, é um tempo pequeno. Mas tem pessoas aqui que estão apenas um ano conhecendo essa verdade. E sabe, elas ficam como um passarinho de boca aberta, esperando aquele alimento tão precioso, aquele alimento que nos traz vida, que nos traz força, que nos alegra, que nos motiva, que nos faz perseverar, que nos faz andar confiadamente para viver a vida de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é sem preço. Não tem valor para essas coisas. Amém? Então, o que precisamos fazer? Conhecer. Conhecer, a Bíblia fala sobre conhecer e prosseguir em conhecer. Então, eu conheço hoje, amanhã, aquilo que eu conheci ontem também vai servir para hoje, mas eu vou conhecer um pouco mais. Amém? E conhecendo a Deus, essa confiança fica estabelecida. Não é verdade? Quando eu conheço Betânia, sei de gostos, sei de coisas que ela não gosta também. Isso traz confiança de quando eu convidar ela para minha casa, eu oferecer a melhor coisa, o melhor que ela gosta. Então, com a palavra não é diferente. Quando conhecemos a Deus e a sua palavra, isso nos traz segurança, isso nos traz confiança. Amém? Então, mas existem coisas, existem coisas que muitas vezes nós, como filhos de Deus, estamos vivendo que talvez não seja ainda a plenitude do que a palavra fala. Eu ainda não vivo a plenitude do que a palavra fala. Isso não é pecado, isso não é falta do amor de Deus, isso também não é falta minha em relação, eu posso até não estar vivendo o melhor de Deus em todos os aspectos. Não é porque Deus não queira, Deus quer. Ele tem o interesse e Ele está desejoso de manifestar para você o melhor. É o interesse dele, ponto. Mas o nosso conhecimento nos limita a isso. Não é verdade? Enquanto eu não sabia que Jesus tinha levado sobre ele todas as minhas dores e enfermidades, eu achava que ainda tinha que levar algumas coisas porque tinha desobedecido, porque tinha feito alguma coisa errada. E aquilo ali vinha como peso, vinha como sobrecarga, vinha como fardo. Então, a partir do momento que eu conheci a verdade, não é assim? João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então hoje eu posso viver em confiança de que Deus, através de Jesus, levou todas as minhas enfermidades. Não só as enfermidades, mas todas as minhas dores. Não só minhas dores, mas toda a miséria que era para me viver. Ele já levou. Então eu posso andar confiadamente, com segurança. E você já viu uma pessoa andando com confiança? Ela anda com a cabeça erguida. Ela anda olhando para os outros, na altura dos olhos. Ela anda olhando no mesmo nível. Quando a gente anda olhando muito para baixo, olhando muito para as circunstâncias, as coisas que estão acontecendo, isso caracteriza, ok? Caracteriza uma pessoa que não tem uma confiança,
que não tem domínio próprio. Caracteriza. Não estou dizendo que é, estou só dizendo caracteriza. Ok? Então a gente vai aprender a andar olhando para cima. Porque aquele que pagou o alto preço para que a gente vivesse assim, irmãos, a gente tem que dar a ele essa resposta. De viver nessa terra andando olhando para cima. E quando você se mantém nessa postura, você vai ver que vai ser mais fácil lidar com as coisas que o diabo tenta colocar de goela abaixo para você. Porque ele é tentador. A Bíblia diz que ele é tentador, que ele só sabe tentar, que ele não faz outra coisa além de tentar. Mas, para aqueles que conhecem, ele não vai conseguir. Para aqueles que estão firmados nessa confiança da palavra, não vai conseguir. Não vai conseguir. Amém? Por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor. Amém? E existem algumas coisas em relação à nossa vida cristã que têm atormentado muito mais agora nesse período, nessa estação atípica, né, de pandemia que estamos vivendo. Já fez o quê? Um ano? Quase um ano. Quase um ano de tudo isso que estamos enfrentando. E tem aumentado palavras como, vou citar algumas e depois eu vou falar sobre elas. Angústia, ansiedade, tristeza, peguei só essas três, eu acho. Medo. Angústia, ansiedade, tristeza e medo. Isso tem assolado o mundo de uma forma que, se você der ouvidos a alguns comentários, algumas conversas de pessoas ao seu redor, vizinho, colega de trabalho, você vai ver que essas palavras são bem comuns. Não é verdade? Até no nosso meio tem se ouvido a respeito dessas coisas. Sabe, irmãos, nós somos da palavra da fé. E eu tenho o hábito de falar isso e eu vou falar sempre. Porque eu não quero que você ande condenado, nem de sobrecarga, nem pesado com a vida de Deus. Essas palavras, essas coisas estão no mundo. E estão suscetíveis a querer nos alcançar. Querer nos afligir. Mas a palavra em nós faz toda a diferença. Não é porque você é da palavra da fé que você pode não estar passando por uma situação. Diga passando. Passando. Medo, ele começa com aquele sentimento de tipo assim, eu não vou conseguir. E aí, quando esse pensamento se instala na sua mente, vem um espírito de medo. Não estou dizendo de uma vez, da primeira vez que você sente o medo. Eu estou dizendo de uma vida assim, ok? Ele vem aquela sensação de medo, seja em vários aspectos da vida. Se eu vou conseguir pagar, se eu vou conseguir ter, se eu vou conseguir fazer, se eu vou conseguir realizar, se eu vou conseguir casar, se eu não vou conseguir casar. Medo tenta nos assolar. Tenta nos cercar. E aí quando vem esses pensamentos e pensamentos a respeito do medo, medo de faltar, medo de não ter, medo de não sobreviver, medo do que aconteceu com um familiar aconteça com você. Nós não isentamos, irmãos, porque nós estamos no mundo. A Bíblia diz que nós passaríamos, diga passar. Passaríamos por aflições e tribulações. Mas também a Bíblia diz, e é isso que é lindo na palavra de Deus. Ele nos diz a realidade do que acontece. Ela é verdadeira e não é falsa. Mas ela nos dá a resposta de como passar e enfrentar essas coisas. Então, a Bíblia diz: no mundo tereis. Eu não estou declarando para você, não tenha raiva de mim. Tá certo? Eu não estou dizendo que isso vai vir sobre você. Eu só estou citando o que a Bíblia diz. No mundo tereis. Então, se você não quiser ter, não saia do mundo, vá para o céu. A gente ajuda com oração para você morrer aí.
Mas no mundo é um fato. A Bíblia falou, ponto final. Tereis aflições. Aí ela fala, mas, esse mais, oh glória. Esse mais, mas tenha, o quê? Tenha, tenha bom ânimo. Porque ele disse, eu venci, Jesus falou, eu venci. Irmão, se ele venceu, está vencido. Então, você só vai passar por isso. Diga passar. Você não vai ficar. Então, não dê valor àquilo que você está passando. Porque é passageiro. Não é eterno. É passageiro. Passageiro. Fala bem alto. Passageiro. Isso é passageiro. Então precisamos ser ousados para crer no que a palavra fala. Não podemos ser mais tímidos. Como assim os discípulos se comportaram naquela situação do barco, que todo mundo conhece já a história, mas eu vou citar do mesmo jeito. Onde Jesus disse, diga Jesus disse, passemos para outra margem. Passemos para outra margem. E os discípulos ouviram aquilo, ouviram a voz do mestre, ouviram a palavra que saiu de Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus encarnada num corpo. Eu sei que as pessoas ligam essa questão de encarnação com espiritismo, mas ele é encarnado. O verbo que se fez carne, ele se encarnou, veio num corpo. Então não tenha medo, não tenha medo de dizer sou possuído pelo Espírito Santo. Essas palavras fazem parte do nosso evangelho. Não é do evangelho de Kardec. É do evangelho de Cristo. Então o diabo defrauda essas coisas e aí a gente tem medo de falar. Aí eu me irrito com essas coisas porque aquilo que é nosso não é para ser tirado. É nosso. Então, vamos voltar para o barco. Estavam lá os discípulos, quando começou uma tempestade, e barco se levanta e deita e rola, e o pessoal lá com certeza de ondas altas e baixas. A Bíblia diz que eles gritaram de medo. Então eles puderam ter medo, sentir medo? Claro. Ninguém aqui está isento disso, não. Você não é, irmãos, vamos dizer, um super-herói que não sente nada, não passa por nada. E nós nunca pregamos isso. Nunca pregamos isso. Foi isso que eu queria dizer. Eu sempre vou falar isso. Você está na palavra da fé, aprendendo sobre verdades que libertam a tua vida, mas nunca foi enganado, que não passaria por nada. A grande diferença, e é uma grande, imensa diferença, é que nós temos uma palavra que resolve as coisas. A gente tem o poder operando por dentro que nos capacita a passar por certas coisas. E nos capacita a passar com o rosto erguido, com a cabecinha olhando para cima. Não é olhando para problema, não. Nem é dando valor a problemas. Porque Deus nunca deu atenção a problemas. Nunca. Ele nunca citou problemas para ninguém. Um exemplo disso foi os 12 espias. Quando Moisés enviou eles para olhar a terra prometida. O Senhor tinha dito, envia eles para eles verem a terra, que ela é muito boa. Ela mana leite e mel. Aí vai lá os espias. Os espias foram espiar. Espiar a terra. Olhar o quanto ela era boa mesmo. Deus tinha falado. Foram lá e voltaram com o relatório. Josué, é verdade. Moisés, é verdade. A terra é maravilhosa. Olhe os frutos dessa terra. Ô terra boa.
Aí eles vieram com um relatório a mais do que Deus tinha falado. Será que Deus não sabia que aquela terra havia gigantes? Fala aí, irmão, na sua sinceridade. Será que Deus não sabe dos problemas que você está enfrentando financeiramente? Será que Deus não sabe das tentações que você enfrenta? Será que Deus é tão abestalhado que não sabe que a enfermidade que está no teu corpo quer te matar? Ô, meu filho, Deus sabe. Ei, Ele sabe. E Ele já deu a resposta. Ele já deu a resposta. A mesma resposta que Ele deu para os discípulos. Ó, a gente vai sair daqui e vai para lá. Vá lá ver a terra é boa, ela manda leite e mel, é para vocês. Porque o restante é resto. O restante, irmãos, é algo que você passa por cima. É algo que você tira de letra. Agora você precisa conhecer para confiar. Porque não se confia sem conhecer. Eu não tenho como adquirir a confiança em você se eu não te conheço, se eu não convivo com você. Se eu não estou ouvindo o que você fala, se não estou vendo o seu procedimento, não existe confiança. Então muitos não confiam em Deus porque não têm se aproximado de Deus. Muitos não confiam na palavra porque não se aproxima da palavra. É um fato. Mas isso pode ser mudado agora. Uma disposição do seu coração é suficiente. Uma única disposição do coração. Confiar em Deus. Quando você estiver passando por alguma situação, ouça o que a palavra fala, obedeça a instrução que ela tem, e você vai passar com confiança, com segurança, com certeza do que aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, irmãos, não importa, ponto. Fiel é essa palavra e digna de inteira. Não é uma metade da sua aceitação. É de toda a aceitação. Mesmo que você não entenda ainda tudo. Mesmo que você não conheça ainda tudo. Mas o pouco que você conhece, se você for fiel, obediente, se você for confiando nela, meu amigo, não tem para ninguém. Não abre para um trem. Se Deus disser é para andar no trilho, aí tu sabe, vai pensar, mas aqui passa trem, Deus. Aí Deus não sabe que lá passa um trem? Quando Deus falar, irmão, só obedece. Só obedece, só anda naquilo que Deus falou. Agora tenha confiança que foi Ele que Ele falou. Como é que você vai ter essa confiança? Se aproximando dEle, ouvindo, lendo a sua palavra, conhecendo o que está escrito, conhecendo o que a Bíblia diz ao seu respeito, para que você viva essa vida. Porque é uma vida real, não é um conto de carochinha que a gente está vivendo aqui, não. Não é um conto que a gente diz, não, viva assim, e a gente não vive isso. Aflições, perseguições, tribulações, já estamos tão calejados dessas coisas que eles não fazem nem mais cócega. Pode ter aquele baque assim, ó. Pode ter aquela... Na hora que você fica de frente a esses tipos de coisas, ele pode ter aquele impulso assim, querer te tirar do lugar, do eixo. Mas sabe, logo se levanta a palavra. Para o alto, para os montes é que estão os meus olhos. É de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem a minha salvação. É de lá que vem a minha esperança. E é nele que eu confio. Então quando você começa a falar a palavra, trazer de dentro de você, irmão, aí começa a borbulhar. E você se torna aquele gigante. Porque assim era como o Senhor estava vendo.
O Senhor tinha dito a eles: olha, a terra é muito boa, vai lá, é sua, possua ela, eu te dou ela, possua tudo. Deus, na sua, vamos dizer assim, naquilo que ele mentalizava, o que ele pensava a respeito disso, é que ele tinha dito aos homens, a todo o povo de Moisés, tinha dito: olha, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Irmãos, precisa de mais alguma coisa quando eu sou é contigo? Precisa de mais alguma coisa? Não, precisa ver um anjo. Um anjo é maior do que Deus. Um anjo é maior do que a sua palavra? Não é, claro que não é. Mas nós estamos habituados pelos olhos naturais, pelos sentidos, a querer ver algo por fora, para poder confiar no que Deus fala. Nós queremos ver a manifestação. Não, eu só sou abençoado se eu tiver bênçãos. Irmãos, independente do que você tenha, você é abençoado. É porque Cristo te fez uma bênção. Ele se fez um pecado para que nós fôssemos abençoados. Então, não desvaloriza a palavra que você tem. Não fica querendo ver com olhos naturais aquilo que você vê por dentro. Foi o que Betânia ministrou hoje. Olhos espirituais iluminados. Falo muito, falo de novo, falo quantas vezes eu quiser. Olhos espirituais. É porque tem gente que tem problema com repetição. Vai pregar isso de novo, vou de novo. Até que a minha alma e a sua alma esteja convencida dessas verdades. Até que você veja os benefícios disso. Até que você usufrua dessa vida. Temos que falar as mesmas coisas. É as mesmas coisas, todos os dias as mesmas coisas. Até a sua alma ficar consciente de quem você é em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, angústia. Sabe angústia? Muita gente passando por angústias. Sabe, irmãos, se você começar a discernir como o homem espiritual que há dentro de você, um espírito fortalecido pela palavra, se você começa a discernir sentimentos que você está passando, você vai ver que todos eles vieram, claro, o diabo soprou, mandou pensamentos, intenções erradas, dardos, coisas assim. Mas quando você começa a perceber que está aumentando e você não faz nada com o que está acontecendo, você não se levanta em fé, você não anda sobre aquilo que o Senhor falou, então, de fato, você não está entendendo o que a palavra fala. Angústia. Abra lá em Salmo 119, 43. Diz assim: quando a aflição e angústia pesam sobre mim, quando isso acontecer, o que você vai fazer? Salmos 119, 143. Quando a aflição e angústia pesam sobre mim, encontro prazer em teus mandamentos. Aí você reverte aquele sentimento de angústia que estava passando, que estava querendo te afligir, que estava querendo ficar encostado em tu. Os encostos é esse, tá? Esses negócios que querem se atracar, ficar grudado em você, angústia, aflição, medo, tristeza. Quando essas coisas começam a querer se encostar, a Bíblia diz aqui, Salmos: encontro prazer em teus mandamentos, ou na tua palavra. Encontro prazer, alegria. Quando essas coisas começam a querer se aproximar de mim, é na palavra que eu vou encontrar a alegria, o prazer de viver a salvação.
É lá que eu vou me refugiar. Olha como a Bíblia é linda. Ela diz que vai ter angústias e aflições, mas ela dá o resultado. Você vai ter que encontrar. Diga encontrar. Para encontrar eu tenho que procurar. Não é verdade? Aí Deus vai mandar um anjo para abrir a palavra, para ler para você encontrar o prazer ou a alegria de viver na palavra através do anjo. Não. É você com a sua mãozinha, com seus olhinhos, com a sua boca falando. Encontre o prazer na tua palavra no meio da angústia e das aflições. Simples, né? Na nova aliança, Deus tirou todas as responsabilidades que havia sobre ele, porque ele deu autoridade, ele designou você para viver com autoridade nessa terra. E você tem nada mais, nada menos que o nome e o sangue de Jesus sobre você. Pouquinho, né, gente? Uma besteirinha. Besteirinha de nada. Somente. Para não dizer absurdamente isso tudo. O nome de Jesus, que quando é falado com autoridade e consciência, os demônios tudinho se treme e corre, pega carreira. A Bíblia diz que por um caminho ele vem. Esse caminho quem dá a abertura somos nós, ok? Ele vem por um caminho. Mas a Bíblia diz, olha que coisa mais linda, eu amo a Bíblia. Ela diz, por 7 ele vai correr. Vai se abrir 7 caminhos para ele sair pegando carreira. Só por causa da consciência, da autoridade que está sobre você. Mas como é que essa consciência vem? Conhecendo. Ela não vem por osmose, por telepatia. Ela não vem porque meu filho saiu de mim, eu tenho autoridade, ele vai conhecer. Não, não vem assim não. Ele vem por conhecer. É por isso que a gente insiste tanto, povo. Ei, gente, é por isso, só por isso, que a gente insiste tanto que você faça o rema. É para que você conheça. É para que você desfrute de uma vida melhor do que você tem. Eu estou bem, Georgia, tá? Pode ficar melhor. É só por isso, não tem outra razão. Ah, é porque tem que pagar, né? Ô, mente. Se tu fosse fazer teologia no mundo, tu ia me pagar quanto? Aí você acha que para trazer professor de longe, para hospedar, para dar uma oferta, porque ele tem família, eles têm filhos, tem que pagar a escola. Você acha que ele vai tirar porque vai orar? Senhor, vou fazer a tua palavra, vou ensinar a tua palavra. E em nome de ti mesmo, essas folhas que estão aqui vai aparecer, vai se transformar em dinheiro. É o mínimo, irmãos. Ei, é o mínimo. O trabalhador é digno do seu salário. Professores que vêm aqui ungidos por Deus, capacitados para ensinar, eles vêm preparados. Eles se preparam todos os dias, porque foi o que Deus comissionou eles para fazer. Então não diminua, ok? Não diminua o que eles exercem no Senhor, que foram chamados, foram separados por Deus, ungidos por Deus para isso. E irmãos, não é o suficiente. Eu conheço professores que passam o ano todinho fora de casa para ganhar pouco, viu? Estão obedecendo ao Senhor. Então não fica limitando Deus com essas coisas, não. Não tenha mente medíocre, pequena. Alarga essa mente em nome de Jesus. Porque para você viver pela fé, para viver a vida de Deus, você tem que alargar a sua mentezinha medíocre. Tá me chamando medíocre? Se sua mente for assim, eu estou lhe chamando. Se ela for pequena,
Medíocre quer dizer isso aí. Mente pequena, mediana. Na média. Então a gente não é só da média não. A gente é acima da média. Porque nós estamos assentados acima com Cristo. Amém? Aleluia. E aí ele diz aqui em Salmos 26, no versículo 3, diz: Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Como é que eu vou ser guardado, irmãos? Em perfeita paz. Jesus naquele barco, uma turbulência para cima e para baixo, os discípulos todos desesperados, gritando: Mestre! Com medo que a Bíblia fala que estavam. Jesus, confiando naquilo que ele declarou, estava lá em plena paz, porque estava dormindo. Sabia que muitos aqui precisam dormir para mostrar que está confiando em Deus? Você precisa ter uma boa noite de sono, meu querido. Porque talvez seja a demonstração que você vai dar ao Senhor de que você realmente confia nele. Você já viu uma criancinha quando o pai está brincando? Aquelas brincadeiras que a gente faz com os filhos quando é pequenininho e bota num lugar alto assim, né? Aí bota o menininho lá, o bebê ou a criancinha, e bota: Pula, filho, pula, filho. Já viu essa brincadeira? Já brincou com isso? Pula, meu filho. Aí o bebezinho vai se inclinando até que ele salta. A primeira vez ele demorou um pouquinho, mas na segunda: Bora, filho, bora, pula, pula, filho. Aí na segunda ele já vai. Aí na terceira ele nem mede mais não, ele quer saber, você tem que ficar atento, porque ele pula de vez. E é assim que é conosco também. Quando nós confiamos na palavra, à medida que confiamos nela, e você vê o resultado que ela tem, irmãos, ei, você já passou por muita coisa e Deus te livrou de tantas. Deus já foi o teu salvador, ele não é mais, nem será mais não. Ele é e já foi. Tudo que ele fez já está consumado. Agora, irmãos, não existe mais uma forma dele provar mais para você. Vou provar que o que eu digo é verdade. Não, irmãos, é o contrário. Agora é você quem tem que confiar no que ele fala. Sabe? E seja como essa criança, quando ele disser: Pula, filho, pula. Lá embaixo vai ter aquele colchão inflável. A gente é tão louco, né? Às vezes, naturalmente falando. Eu amo esses esportes radicais. Hoje eu não tenho mais estômago para algumas coisas, né? Não é por causa da idade não, tá, gente? Sou jovem. Eu acho que é o hormônio, essas coisas assim. Eu amo a adrenalina daquelas pauleiras, que seja com montanha-russa de cabeça para baixo, que seja de bungee jump, que seja essas coisas assim bem radical. Eu gosto. Mas agora tá dando uns frios na barriga. Eu acho que eu disse: não queria não hoje. Mas enfim, a gente quando não tinha conhecimento da palavra, a gente se aventura com essas coisas. Aí o Senhor diz: olha, declara fé. Olha, chama a existência da sua cura falando. Diga: eu sou curado, eu sou curado. Aí você: Jesus, assim, só falando vai ter resultado. Sabe, irmãos, confia no que Deus fala. Pequenas direções. Aí naturalmente a gente se bota lá numa situação. Eu pulei no bungee jump uns anos atrás. Pulei lá, o cara vem, aí ele bota um monte de gancho. E você tem que confiar que aquela estrutura todinha está bem amarrada. Olha o nível da fé e onde você colocou a fé. Aquela estrutura está toda interligada, os cabos estão conectados, os ganchos estão presos lá. E você ainda faz assim, pula, sem ter a certeza de que vai dar certo. Mas em Deus não. Ei. No Senhor e na sua palavra, não. É diferente, muito diferente. Nós temos a certeza, a confiança. A confiança.
Oh, aleluia. Quero só ler com você. Salmos 37, 3, 5 diz: confia no Senhor e faze o bem. Assim, olha só que palavra maravilhosa. Assim, confiando no Senhor, fazendo o bem, habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te. Sabe o que essa palavra deleita-te quer dizer? É uma posição que você está acostumado a mimos. Teu pai te mimando. Um local onde você se deleita é o teu pai te mimando. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega. Por que Ele fala isso, irmão? Confia, deleita-te, entrega, porque depende de nós fazermos isso. Então, essa preocupação, essa ansiedade, esse medo, essa insegurança que está te afligindo, que está te pressionando, se você vai ficar no emprego, se não vai, se vai ter o dinheiro para pagar suas contas, se não vai. Essas coisas que acontecem no mundo estão te pressionando a andar sobre essa palavra, ou não andar nela. Quem vai decidir? Claro, irmãos, eu ou você. Porque Deus não bota de goela abaixo, não. Entendeu? Deus não vem com alimento, pão da vida, e te coloca, não, você tem que se alimentar dessa verdade, porque os nutrientes vão te fazer bem, porque você vai crescer, porque você vai se fortalecer. Não, irmãos. Está aqui ela, disponível. Por isso que a Bíblia diz, procura Deus, busca Deus. Nunca é imposto. Em Deus nunca vai ser uma imposição. Andar em fé, andar em alegria, andar em amor, nunca vai ser imposição. Sempre será, procura agradar o Senhor, procura se deleitar no Senhor. E assim fazendo, ele diz, Ele te concederá. Ô irmãos, o Deus que vela para cumprir a sua palavra, Ele não está brincando de ser Deus, não. Ele não está brincando de ser seu pai, não. Talvez alguns estejam até brincando de ser crente, vindo aqui, tendo uma carinha bonitinha, né, uma roupinha arrumadinha de crente. E lá fora é uma bagaceira. Lá fora é o diabo a quatro, quando fala lá no Nordeste, o diabo a quatro. Talvez alguns de nós façamos essas palhaçadas, mas Deus não. Ele não precisa disso. Deus precisa de mim, Geórgia? De fato, irmãos, precisar Ele não vai precisar. Ele gostaria muito. É como se um filho meu, Gabriel, ou ele chegasse para mim, eu não quero mais ser filho, não. Problema seu, tchau. Já estou bem resolvida por dentro. Essas coisas nós nos resolvemos, isso não vai acontecer, né, meu filho? Eu sei. Fique tranquilo, tá tudo em paz. É só uma conjectura, uns pensamentos, as coisas assim que a gente desvaneia, desliza na maionese. Só. Mas essas coisas não vão acontecer, não. Ninguém vai lhe abandonar. Ninguém vai te trair, irmão. Ninguém vai mentir para você. Ninguém vai te dizer, eu sou sua amiga aqui na sua frente. Claro que isso é uma ilusão, né? Ninguém aqui está bêbado com isso, não, né? Ludibriado, enganado por isso, não dá, não. A gente só precisa pegar a palavra de Deus, irmãos. Se você quer andar seguro, anda na palavra. O que acontecer por fora, é por fora. E aí ele diz, deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Oh, meu filho, é o desejo do teu. Porque Ele poderia
poderia até impor o dele. Mas como ele é bom, como ele é maravilhoso, ele diz: olha, se você se deleitar em mim, se você confiar em mim, se você me buscar, meu filho, você vai habitar numa boa terra, vai se alimentar em segurança, eu vou conceder os desejos do teu coração. Aí ele diz: olha, e ainda entrega a ele o teu caminho, a tua jornada, o teu caminhar. Como é que tá? Tá difícil, Jorge. Estou levando umas cargas, puxando um boi, negócio pesado assim. Então entrega o teu caminho ao Senhor. E aí ele diz: confia. Ô irmãos, confia. Vem pro papai. Vem pra mamãe. Confia nele e ele vai fazer alguma coisa pela metade. Vai fazer o que, irmão? Vai fazer tudo. Ele tudo fará. E por que estamos andando com angústias? Eu não estou dizendo que elas não virão. Eu estou dizendo em caminhar com isso, em viver isso, em fazer disso um estilo de vida. E aí tem outras palavras. Tem, por exemplo, ansiedade. Ansiedade hoje é uma doença, né? Crises de ansiedade é a doença do século. Onde as pessoas, o mundo acha até chique. Não, eu tive uma crise de ansiedade. Chique. Não sabe a desgraça que é. O diabo tentou uma vez que eu sentisse uma crise de ansiedade. Eu não sei se era uma intercessão, eu não sei se ele queria tentar colocar esse encosto em mim. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, meu filho, eu dei uns gritos. Gritei mesmo, me grita a palavra. Satanás, aqui não é saco de lixo. Aqui não é lugar para você nem tocar. Eu sou o templo, eu sou o santuário. Às vezes tem que se levantar com a indignação, irmãos, porque essa questão de você ficar muito conformadinho com tudo que acontece ao seu redor, eu não sei, é porque eu não sei se eu sou assim. E às vezes eu preciso dar uns coices, uns gritos, uns negócios para espantar o peso, para espantar tudo aquilo que o diabo vem tentando trazer para me desanimar, para me tirar do foco, para me entristecer. É só comigo, é. Então, meu filho, então faça o que eu estou fazendo, está funcionando. Dá uns socos, dá uns gritos, dá umas carreiras. A fogueira santa aqui, ó, a fogueira santa. Fogueira santa de Israel, você é a brasa viva. Meu amigo, você já tentou pegar numa brasa? Já tentou pegar naquele carvãozinho lá queimando? Tenta pegar. Claro que a gente não vai ser, né, criança para fazer isso, para não dizer outra palavra feia. Mas tenta, irmão. São simbologias espirituais. Somos como brasas vivas. Brasas vivas. O diabo não pode tocar. A Bíblia me garante. Aquele que se guarda, então eu tenho que me proteger. Eu tenho que me guardar. Aquele que se guarda na palavra. Não é se guarda dentro de casa, não é se guarda com segurança, não é que se guarda com seguro de vida. Não são esse tipo de coisas para guardar. Aquele que se guarda na palavra. Eu preciso conhecer o que a palavra diz. Eu preciso entender a revelação que dessa palavra tem para a minha vida e para a sua vida. Eu preciso. É uma questão de vida. Eu preciso. E sabe, irmãos, eu não sei viver sem isso que vivemos. Eu não sei.
Eu não sei viver sem congregar. Eu não sei viver sem estar amontoado aqui, feito um bando de gente, tudo junto. Não sei. É porque daqui sai, irmãos, a essência de viver todos os dias. Daqui sai a força que nos faz avançar, a força que nos faz crescer, a força e a coragem para realizar. É desse ajuntamento. Você que está em casa, irmãos, entenda de uma vez por todas. Deus tem prazer em ajuntamento. Deus tem prazer onde a palavra dele é ministrada e muitos recebem. Sabe, irmãos, as necessidades que você tem não são iguais às minhas, nem às vezes é igual do seu irmão que está do lado, mas a palavra que é liberada, todos são ministrados, todos são alcançados. Se você entrar nesse ritmo que diz, uma coisa a gente entende, pessoas que não podem estar, é uma coisa. A outra coisa, eu estou aproveitando a pandemia para tirar uns dias de férias da igreja. Uns dias de férias, né? Assim, descanso. De quê? Não entendi não, mas entendo que pessoas pensam assim. Dia de descanso, né? A gente vê todo mundo todo tempo. A gente está ouvindo as mesmas coisas. Eu ouço em casa. Eu recebo do mesmo jeito. Irmão, não recebe do mesmo jeito. Não recebe do mesmo jeito. Eu entendo, ok? Respeito. Não concordo. Assim como Deus, Ele não entende, Ele pode respeitar. Eu acredito que Ele não concorda porque Ele diz, olha, não cansemos de congregar. Não canse. Não se canse. Porque cansaço vai vir. Se Ele diz que vai vir, então não se canse. Amém? Então bora lá, ansiedade. Mateus 6:25, outra palavra que está nos arrodeando. Diz assim, portanto, meu conselho, eu acho que é a NVT. Meu conselho é, não fiquem preocupados. Olha o conselho da palavra. Não fiquem preocupados. Então é possível ficar, você sabe disso. Não fiquem preocupados a respeito de coisas. O que comer, o que beber, o que vestir. Porque vocês já têm a vida e o corpo. Vocês já têm. Seu espírito está aí, seu corpo está bem. Pode estar passando por algumas coisas, mas vai ter que sair. Vai ter que passar. Todas as coisas passam, a única coisa que está estabelecida, a Bíblia fala, que Ele estabeleceu nos céus a sua palavra, isso não muda. Está estabelecida no mais alto lugar. Isso não vai mudar. E Ele diz, porque vocês já têm a vida e o corpo. E eles são muito mais importantes do que comer ou do que vestir. A gente sabe que Mateus 6 vai falar que você não deve andar ansioso como os passarinhos. Como os passarinhos não, né? Você não deve andar ansioso pelas coisas. Olha para os passarinhos, vai olhar a natureza, irmãos. Vai contemplar a grandeza de Deus. Vai relaxar os olhos. E você vai ver que essas coisas são sustentadas pela palavra de Deus. Ninguém viu um passarinho pedindo comida, pedindo esmola para poder manter a família. Ninguém viu. Procurando roupa, não achei nenhuma roupa que desse em mim. Então essas coisas, quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas, são essas coisas que Ele está dizendo. Então, para que eu não tenha o cuidado ou viva preocupado com coisas, Ele diz, confia. Meu conselho é, não ande preocupado. Então, não é a preocupação chegar, elas vão chegar. Como é que eu vou ter isso para viver? Como é que vai ser, porque eu não tenho roupa para os meninos? O sapato do menino, ou não sei o que do menino.
Aí a minha roupa, o meu marido, não sei o quê. E essas coisas vão chegar. Você só tem que lembrar da palavra. Não fique preocupado. Então você não gasta tempo se preocupando com aquilo. Você gasta tempo ou investe tempo buscando o reino de Deus. Buscando o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Justiça é uma posição que Deus te colocou aí. Paz é o shalom. É exatamente o que Cristo tinha quando estava naquele barco, naquele momento em específico. Paz. Nada tirou a paz dele. Shalom. E alegria. Lembra? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha alegria. Tenha alegria. Viva essa alegria. Manifeste a alegria. Tira de dentro de você a alegria das fontes de salvação. Ele é a nossa fonte. Uma fonte inesgotável de tudo que você precisa. De tudo que você precisa. Diga, de tudo que eu preciso. Ele é a minha fonte inesgotável. Ele é, irmãos. Filipenses 4:6 diz: não ande ansioso por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de... Sabe, é um bom tempo para você aprender agora a ter comunhão com Deus. Ele diz: antes sejam em tudo os seus pedidos conhecidos diante de Deus. Não é conhecido diante do seu cônjuge. Não é conhecido diante do seu pai ou da sua mãe. Antes deles conhecerem esses pedidos, sejam conhecidos primeiro diante de Deus. Então, quando você desenvolve essa comunhão, quando você desenvolve esse relacionamento, você vai tendo confiança. Que por várias situações, ninguém sabendo o que você passa, as coisas são mudadas e transformadas, porque Deus já está conhecendo antes de todos. Antes de todos. Aí você enfrentou, você venceu um urso, você derrotou um leão, mas só lá naquele bate-papo, naquela comunhão. Às vezes eu falo com o Senhor: Senhor, eu estou chateada, estou com raiva. Isso para não estourar com ninguém, né? Estou com raiva, estou magoada, estou triste. É Ele que tem que conhecer as minhas aflições. É Ele, antes de qualquer pessoa, antes do meu marido, antes dos meus filhos. É Ele que tem que conhecer. Estou passando por isso, estou sentindo isso, queria matar um. A vontade está na carne. Mas quando a gente deixa conhecido diante dele, sabe, irmãos, parece que ele derrama de graça e favor. Aí logo vem a lembrança: Geórgia, você não é essa pessoa. Você não é. Quem tinha que dizer isso? Você não é essa. Essa não é você. Não é. Essa pessoa não é você também. O Espírito Santo já nos ajuda. Já nos levanta. Já abre os nossos olhos. Já coloca você para pedir perdão. Perdão, Senhor, me perdoe. Falei besteira. Falei com a cabeça cheia. Os hormônios estão tudo... Está todo mundo bagunçando minha cabeça, os sentidos. Meus sentimentos estão tudo alterados. Estou tomando vitamina D. Glória a Deus pela vitamina D. Ô meu filho, você é um espírito, você tem uma alma e habita num corpinho. Esse corpinho você tem que cuidar. A alma você tem que renovar. E o espírito você tem que fortalecer. Então, para cuidar da alma, onde muita coisa acontece nas turbulências da nossa vida,
precisa renovar pela palavra. Mas o corpinho tem que cuidar, bichinho. Né? Coitado dele, se você não cuidar, achando que é só espírito. Achando que tudo se resolve somente. Primeiro realmente se resolve no espírito, ok? Mas você tem que fazer a parte no corpo. Tem que ajudar ele né? Essas metamorfoses da vida, da adolescência, do casamento, a velhice. A melhor idade aí, levanta a mão. Não, levanta não, é brincadeira. Amém? E ele diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará. Irmãos, é a palavra que diz. Não sou eu que estou dizendo, se a palavra diz, ele é fiel para cumprir a sua palavra, então eu não abro mão do que a palavra diz. A Bíblia diz que a paz de Deus vai guardar o meu coração. Não abro mão disso. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Aí ele vai dizer como que você vai andar, ok? Para viver guardado o seu coração e a sua mente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso é que pense. Aí você está pensando, meu marido está me traindo. Tá? Não sei quem fulaninho tá mentindo para mim. Aí anda cercado de mentirosos. Senta na roda dos escarnecedores. Se mistura com gente que... Eu não estou dizendo que você tem que sair do mundo não, irmãos. Porque não tem como a gente sair do mundo não. Só se for naquele primeira etapa que eu lhe disse. Lembra? Mas não tem como sair do mundo. Mas você não precisa andar como o mundo anda não, gente. Precisa se associar com pessoas que não creem da mesma forma, não. Mas é porque, Georgia, no meu trabalho, irmãos, eu já trabalhei. Já vivi dentro de loja com pessoas que não amavam, não temia Deus. Irmãos, eu tirei de letra. O que eles faziam não me influenciava. Agora eu orava, Pai, eu estou aqui, eu sou a luz. E essa luz tem que brilhar. Porque se você não deixa a luz brilhar, a luz que está dentro de você é Cristo. Se você abafa essa luz, de fato ela pode até não brilhar. Mas ela está lá, irradiando dentro de você, querendo brilhar, querendo iluminar, querendo trazer graça para os outros. Para que as pessoas vejam Cristo em você. Sabe, irmãos, nos últimos dias, esses são os últimos dias dos últimos tempos. Nós precisamos fazer com que essa luz brilhe através da nossa vida. Não tem outra vida, é a nossa vida. É aquilo que vivemos, é aquilo que falamos, é como nos expressamos. Essa luz tem que irradiar, tem que brilhar. Precisa, é necessário. Deus não te chamou para se colocar debaixo de uma caminha não, lá, como a Bíblia fala. Mas para colocar em lugares altos. Lugares altos. É o seu lugar. Lugares altos. Amém? Então pense nisso e você vai ver que a paz de Deus, quando você dá lugar, vazão para pensar nas coisas do alto, a paz de Deus vai guardar o teu coração, mas vai guardar a tua mente também. Você vai ficar em paz. Você vai dormir em paz. Só pensando nas coisas do alto. Pensando no que Cristo fez, no que você foi beneficiado, no cumprimento das promessas na sua vida. Irmãos, isso é maravilhoso. Amém? Vamos concluir aqui. Eu quero falar sobre... Eu falei já sobre ansiedade, não foi assim? Medo também? Não, medo. Mateus 14, 26. Os discípulos acharam que era um fantasma quando Jesus... Eles estavam no barco, lembra? Eles estavam com medo. Mais uma história de Jesus no barco. Eles estavam com medo no barco, porque Jesus tinha morrido
E naquele tempo, em 3 dias, ele ia descer ao inferno, ele ia pegar as chaves do inferno, ele ia ser ressuscitado. E os discípulos ficaram sem saber o que fazer. Voltaram a pescar. Só que aí eles ficaram com medo de estarem no barco quando viu aquele homem andando sobre as águas. Medo também afligindo eles. E a gente sabe o discorrer da história, não sabe, gente? Amém. E aí em Salmos 34, 4 diz: busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Como é que Deus vai te acolher? Diga, buscando Ele. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus medos ou temores. Então, quando o medo vier bater à tua porta, Senhor, você entendeu? As aflições do tempo presente, e Deus já te dá o escape de como sair disso. Então, medo bateu, não sei como será. Estou sentindo medo, estou tendo crise de ansiedade, estou passando por alguma coisa. Meu marido me deixou, me abandonou, não sei se ele vai voltar. Medo de ficar só, de não ter como lidar com a vida só. Medo de não pagar a conta. Medo de qualquer bicho. Busque ao Senhor. A Bíblia fala aqui: Ele me acolheu. Ó, Ele me pegou, me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Amém? Lá em Salmos 34, o mesmo Salmos, só que na versão viva diz: procurei o Senhor e Ele veio ao meu encontro e me recebeu, tirou todo o medo que havia em meu coração. Amém? Aleluia. Salmos 37, versículo 1 ao 5, vamos encerrar. Não se preocupe, irmãos, com os perversos. Não tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. Confie. Ei, olhe para seu irmão e diga assim: ei, confie. Diga, confie. Olhe mais uma vez assim, como quem está falando como um profeta, e diga: confie. Confie no Senhor e faça o bem. Você viverá seguro na terra e prosperará. Busque o Senhor, a sua alegria, e Ele dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele te ajudará. Hebreus 10:35 diz assim: não lances ou não lanceis fora a vós, pois a vossa confiança, ela tem uma grande recompensa ou um grande galardão. Não lance fora, irmãos. Confie até o fim. Até o fim. Ah, aconteceu mais de uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez. Não, até o fim, confie. Confie no Senhor. Salmos 27:3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Ainda que, irmãos, você tenha perdido seu trabalho, ainda que o teu casamento esteja destruído, ainda que esse diagnóstico seja de morte, ainda que conserve a sua confiança, mantenha. Conservar quer dizer, vou colocar ela em algo, em lugar onde não vai ser contaminado, onde não vai ser
misturado, mesclado, vai ser conservado íntegro. A sua confiança em Deus. Mantenha, irmãos. Ele é fiel. Ei, teu pai é fiel. Ei, ele está vendo. Ele está vendo tudo. E quando ele chegar para você e dizer: vem pro papai, pula. Vem. Pula. Só pula, irmão. Só obedece. Você vai ver, irmãos, que tudo que Deus tem para realizar na tua vida vai acontecer. Vai acontecer. Ei, mantenha a sua confiança.